Olá, tudo bem? Eu estou aqui para compartilhar com vocês mais uma história. Pense nisso, mas antes, agora, comenta aí, dá um like, curte, marca uns amigos, compartilha, coloca no seu story, mas abençoe alguém por essa palavra, vai ser um impacto para aquele que estiver precisando. Vamos lá! Uma avó muito sábia, experiente, recebe um dia a visita do seu neto e ela pergunta para ele como estava a vida dele. E esse neto estava enfrentando algumas dificuldades no seu trabalho, na vida financeira, na vida familiar, conjugal, emocional. E ele desabafa para ela e começa a reclamar da sua vida. A avó então, com poucas palavras, mas com uma história de sabedoria muito grande, chama ele na sua cozinha e lá pega 3 panelas. Manda ele encher todas as 3 com água, coloca no fogo e manda ele aquecer e coloca em alta temperatura. Ele está ainda sem saber o que vai acontecer, mas a avó vai ministrá-lo de maneira poderosa. Fica olhando. Quando está na temperatura alta e a água começa a borbulhar, ela pega uma cenoura e dá para ele. Diz, coloca na primeira panela. Então ele vai lá e coloca a cenoura na primeira panela em água fervente. Depois a avó pega um ovo e diz, coloca o ovo na segunda panela em água fervente. Na terceira panela, a avó pega pó de café e coloca lá uma medida adequada para aquela temperatura fervente e manda ele colocar. Daqui a alguns minutos ela manda ele desligar os 3 fogos e coloca todas as 3 panelas na mesa. A primeira, a cenoura, ele tira da panela e bota num prato. E ela diz, observe meu neto, essa cenoura, ela era dura, mas quando ela foi exposta a essa temperatura, a essa situação, ela amoleceu. A segunda panela, ela manda tirar o ovo. Veja, meu neto, esse ovo, antes da temperatura, ele era duro por fora e o seu interior era amolecido. Mas a alta temperatura, o fervor desse momento, fez ele ficar mole por fora e endurecer o seu interior. Mas, meu neto, veja essa terceira panela. Aí ela pega uma xícara, coloca assim, ó, na mesma temperatura que estava a cenoura, que estava o ovo, também estava esse pó de café. Quanto mais a água fervia, o que acontecia, meu neto? E ele disse, vó, começava a exalar um cheiro, um bom perfume dentro de casa. Pois é, meu neto, coloca aqui esse pó de café aqui nessa temperatura fervente. Então ele vai e coloca numa xícara e ela diz, coloca aqui agora, depois de todo esse fervor, de todo esse calor do momento que esse pó atravessou, um pouquinho de açúcar nessa xícara. Então ela vai, mexe a xícara e entrega para ele. Experimenta, meu neto. E aí ele bebe e faz aquele sorriso. Ela diz, está vendo, meu neto? Assim são as pessoas de Deus. Assim são as pessoas que têm foco. Assim são as pessoas que pensam. Assim são as pessoas que têm esperança para um novo começo, para um futuro melhor. Não importa o que elas estejam passando, no ambiente que elas estão inseridas, elas não perdem a sua perspectiva. A cenoura é um tipo de pessoa que quando é exposto a uma provação, quando é exposto a um confronto, logo se amolece, perde a fé, desiste, quer ir embora, quer retroceder e reclama de tudo de todos. O ovo mostra uma pessoa valente, uma pessoa braba, uma pessoa que, tem personalidade forte, mas quando entra na guerra, vira um lesse. É um pitbull que vira lesse. É uma Coca-Cola que vira Fanta. Mas meu filho, meu neto, veja, o pó de café é diferente. Veja, ele era pó de café. Quando ele entrou na mesma temperatura, no mesmo deserto, no mesmo problema que a cenoura, que o ovo, o pó do café, ele ainda melhorou. Ele começou a exalar um perfume muito maior do que antes de entrar na panela. Mais do que isso, meu filho, ele transformou-se em algo saboroso. Então essa é a pessoa de Deus. A pessoa de Deus, ela não é transformada pelo ambiente. Tem gente que reclama de igreja, tem gente que reclama de relacionamento, tem gente que reclama de salário, tem gente que reclama de tudo, quando na verdade o problema não está inserido no ambiente que ela está, no fervor da situação, na crise, no problema. O problema é ela mesma, é a postura dela diante da água fervendo, da dinâmica dos problemas da vida. Como é você? Como você tem sido? Será que você só se alegra quando tem motivos para se alegrar? Ou você é uma pessoa alegre, independente de motivos ou motivos?
Será que você é uma pessoa de fé, independente do deserto ou da bonança, da tempestade ou da calmaria? Quem é você? É importante você entender como esse pó do café, ele não se transformou por causa do ambiente, pelo contrário, a água estava fervendo, mas quando ele entrou lá naquele problema, ele fez a diferença. Tenha cuidado com pessoas que andam por aí reclamando, falando mal e tal. Na verdade, você nunca vai ver um pó do café reclamando da água fervendo. Você nunca vai ver um pó do café reclamando do fogo, porque quanto mais o fogo se acende, quanto mais os problemas eles surgem ali naquela temperatura, mais o café mostra para que ele veio. Você nasceu para mostrar para aquilo que você veio. Não seja alterado pelo ambiente, pelo contrário, seja você no ambiente e transforme o ambiente que você está inserido. Eu queria que você pensasse nisso. Quero fechar com um versículo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o que você está passando, entenda que a sua postura hoje, diante desse deserto, desse fervor, desse problema, dessa luta, vai determinar o seu futuro. Amplie essa reflexão aí no seu coração, compartilhe com outras pessoas. Beijo no coração, graça e paz, Deus abençoe você.